Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem bastante nos meus atendimentos, que é sobre compulsão alimentar. Então a gente hoje vai falar sobre alimentos. A gente tem que entender que o alimento que a gente coloca no nosso prato, ele tem uma única função, que é nutrir o nosso corpo. É uma condição fisiológica. A fome é uma condição fisiológica e não emocional. Muitas das vezes a gente sente uma fome emocional, é uma falta emocional que a maioria das vezes a gente recorre ao alimento, porque o alimento é de fácil acesso, a gente carrega uma memória emocional nos alimentos, né? Se eu tô triste, eu vou buscar tal alimento, se eu tô ansioso, eu vou comer mais doce. Isso vai depender muito do perfil de cada pessoa, né? Não é uma forma universal de fazer essa linguagem. Mas a gente tem que entender como que isso procede. Lembre que a gente só consegue mudar aquilo que a gente entende. O paladar, né, o prazer pela boca, vem lá desde a época que a gente é criança. O bebê, quando ele chora, né, assim que a gente nasce, o bebê, quando ele chora, é colocado direto no seio da mãe, né? Pode ser que essa mãe não tenha leite nem nada, mas é o ato, né? Pode ser a própria mamadeira. O ato, a criança tá chorando de fome ou ela tá chorando porque ela quer um carinho, porque ela tá desconfortável com alguma situação, e a primeira coisa que se dá ou se faz com a criança é colocar alguma coisa na boca. Seja mamadeira, seja o peito, seja chupeta, a gente está estimulando essa área. A gente está fazendo com que, olha como o nosso cérebro está registrando, que eu tô com alguma situação e aquilo tá trazendo um conforto. A comida em si, ela é muito maternal, ela traz muito esse acesso que a gente tem lá da nossa infância, lá dos nossos primórdios, lá quando a gente nasceu. É como se fosse um botãozinho que a gente acessasse toda vez que tem uma emoção desconfortável. Eu como, porque eu acesso a região da boca, do falo, que daí a gente consegue suprir aquela emoção de alguma forma. É por isso que existe muita compulsão alimentar e todas as compulsões que passam pela boca em si, seja o alimento, seja a bebida, seja o próprio cigarro, tudo que vai passar pela boca tem essa memória emocional já lá da nossa infância. Mas a gente vai criando idade e a gente vai crescendo e vivendo e tem que criar consciência de que o alimento ele serve para nutrir um corpo. A gente vai depositar um prazer em cima daquele alimento, sem dúvida, lembrando que o prazer é investimento, aquilo que a gente disse em vídeos atrás. Então, se eu não sou acostumada a comer determinada coisa, eu me acostumo a comer aquilo diante da injeção de prazer que eu vou dar naquele alimento, que eu posso não estar acostumada, mas pode virar uma nova rotina. Se a gente entender que o alimento não está ali para nutrir emocionalmente ou para curar emocionalmente alguma emoção mal elaborada, eu já vou criando uma relação diferente com o alimento. Eu vou procurar outras formas de elaborar aquela emoção. Seja resolvendo direto com a pessoa, seja escrevendo, tem pessoas que resolvem através da arte, pintura, crochê, tudo, toda forma de arte também serve como uma forma de cura, mas a gente tem que entender que o alimento está ali para nutrir um corpo, para alimentar uma condição fisiológica e não uma fome emocional. Quando a gente cria essa relação com o alimento, a gente começa a entender um pouco dessa compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar a gente não resolve assim, a gente não vai resolver com essas simples técnicas. Aqui eu tô trazendo somente uma forma de vocês se perceberem e entenderem que tudo bem se tá assim, mas que se não tá legal, depende da gente criar essa percepção e uma nova ressignificação em cima daquele ato que eu tô colocando uma emoção que tá em desequilíbrio. E não vai ser um alimento que vai curar essa emoção. Então, se a gente cria essa relação e essa autopercepção, a gente consegue mudar aos poucos a nossa realidade. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser da forma mais repentina de todas.
é um processo, assim como já foi um processo para construir aquilo também. E para desconstruir é um outro processo também, né? Então, comecem a perceber qual a função do alimento na vida de vocês. Se ele está tendo uma função emocional ou uma função fisiológica dentro de vocês. A gente vai começar a falar, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando da alimentação, da forma de se alimentar, dessa relação, das emoções durante as refeições, porque isso é muito recorrente em praticamente todos os meus pacientes e eu espero, de alguma forma, poder ajudar vocês. Desejo a vocês uma boa semana. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu faço questão que vocês venham falar comigo. Se quiserem um direcionamento ou se quiserem, inclusive, sugestões do que a gente pode conversar aqui na próxima semana. Um abraço a todos e até mais.